Eu sou a Rafaela, professora de História aqui do Rio Educa na TV. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Hoje, estou usando uma blusa do time de futebol da Bahia, como vocês aí podem ver. Uma blusa branca, com SUS escrito ao centro e com o emblema do Bahia bem aqui. Bem, eu cresci com uma frase, eu não sei se vocês aí de casa já ouviram, que é mais ou menos assim. Futebol, política e religião não se misturam. Mas será que é assim mesmo? Gente, um pessoal que a gente vai estudar na aula de hoje não concorda muito com isso, não. Eles foram jogadores e técnicos que não omitiram sua opinião em qualquer momento na história, independente de que se fossem perder contratos, ou posição no time, ou até perder popularidade entre os torcedores. Bem, vocês vão reparar que essas pessoas, eles não omitiam, eles sempre falavam o que pensavam, ora por atitudes dentro do campo ou fora do campo, em manifestações, em entrevistas. Então, você já reparou que a nossa curiosidade de hoje vai falar sobre futebol, mas não vai falar qualquer coisa sobre futebol, vai falar justamente a relação entre futebol e democracia. Você aí de casa sabe tanto quanto eu que o futebol é o esporte mais popular do nosso país. É fácil encontrar uma roda de conversa que esteja falando sobre futebol. Em momentos de Copa do Mundo, é fácil também encontrar a união, aquela festa no bairro, na rua, todo mundo se reúne para ver um jogo. Os jogadores de futebol hoje, eles são praticamente grandes celebridades, até celebridades mundiais. Não seria mais do que normal que essas pessoas, por exemplo, dessem suas opiniões, falassem mesmo o que pensam em assuntos polêmicos, como machismo, como racismo, homofobia, fome. Mas nem sempre isso acontece. Por isso a gente vai ver uma série de pessoas que deixavam bem claros seus posicionamentos. Na verdade, a gente vai começar não vendo uma pessoa em si, mas vendo todo um time. Eu estou falando do Corinthians. Mais especificamente, eu estou falando sobre a democracia corintiana, que foi um movimento que surgiu na década de 80, entre 1982 e 1984. Mas você sabe o que foi a democracia corintiana? Bem, ela foi um movimento onde todos os pertencentes do clube, eles tinham participação ativa nas decisões. E mais do que isso, todos tinham a mesma participação. Tudo que era definido dentro do clube era posto em votação. Só que o roupeiro e o presidente, eles tinham o mesmo peso na votação. Cada pessoa valia um voto. Bem, esse movimento foi liderado pelo Sócrates, um importante jogador brasileiro aqui da década de 80, e outros jogadores importantes também participaram, como, por exemplo, o Casagrande, que hoje é um grande comentarista esportivo. Mas além da ideia do clube como democracia, o Corinthians também vai participar dos movimentos democráticos ocorridos na década de 80. E a gente vai ver uma foto aí para mostrar bem o que eu estou falando. Gente, no conjunto pelas diretas já, a democracia corintiana vai ganhar um novo propósito, que é justamente lutar pela democracia, não só no futebol, mas através do voto. E o Sócrates tem uma intensa participação justamente nesse movimento das diretas já, como vocês estão vendo aí na foto dos jogadores pedindo pela democracia. Outra importante pessoa que nunca deixou de falar o que pensa, também não é bem um jogador, mas sim um técnico. Além de técnico, é um jornalista. Estou falando do João Saldanha. Para você aí de casa que não conhece o João Saldanha, vamos olhar uma foto dele? Como eu falei com vocês, o João Saldanha foi jornalista e técnico da seleção brasileira. E tudo isso ocorreu justamente no período da ditadura civil-militar no Brasil. Como jornalista, ele defendia constantemente jogadores que usavam Black Power. Mesmo com seu alinhamento político ferrenho crítico à ditadura civil-militar, ele aceitou o cargo de ser técnico da seleção brasileira.
mas nunca deixou de atacar os abusos que os militares cometiam na época, principalmente do presidente Médici, um dos mais sanguinários do período. Após o assassinato do Carlos Marighella, que era amigo do João Saldanha vai se tornar mais crítico ainda ao regime da ditadura civil-militar aqui do Brasil. Ele vai distribuir, por exemplo, listas com nomes de pessoas que desapareceram pela ditadura militar. Bem, João Saldanha e a ditadura militar, eles vão ter um maior embate enquanto João Saldanha era técnico, o Médici tentou intervir, tentou se meter na convocação, na lista de convocação do João Saldanha. E aí que o João Saldanha vai falar sua célebre frase: você escala seu ministério e eu escalo a minha seleção. Outro jogador muito importante nesse período, principalmente de a gente pensar da ditadura civil-militar, ele foi o Reinaldo, um jogador do Atlético Mineiro, que a gente vai conhecer agora. O Reinaldo, que vocês estão vendo aí na tela, ele foi o maior artilheiro da história do Atlético Mineiro. Era atacante e quando marcava gols, geralmente costumava levantar o punho direito para cima, assim como Sócrates faria anos depois, e nunca escondeu o seu descontentamento com a ditadura no Brasil. Ele usava a comemoração sabendo que era um símbolo revolucionário e que não seria agredido pelo regime. Mas, em uma oportunidade, sentiu medo de ficar cara a cara com o general Ernesto Geisel, que foi um dos presidentes do Brasil nessa época. Na cerimônia realizada em Porto Alegre, antes do Mundial de 1978, que aconteceria na Argentina, um militar o arrastou para uma sala reservada onde estava o presidente. Nela, o atacante foi intimado a apenas jogar futebol e deixar a política de lado. Como vocês estão vendo aí na foto, essa era a forma como Reinaldo comemorava seus gols com seu punho cerrado. Depois desse episódio do encontro com Geisel, Reinaldo continuou comemorando seus gols com o punho cerrado. Isso vai levar que Geisel vai pressionar o técnico e o Reinaldo, na verdade, ele vai ser obrigado a sair da seleção brasileira, no qual tinha sido convocado, e nunca mais vai voltar, na verdade, à seleção. Gente, eu só falei pouquíssimos exemplos de jogadores, técnicos, times que se posicionam. Existem muito mais, não só no Brasil, como no mundo. E aí eu vou fazer um questionamento aí para você aí de casa. Seu ídolo, seu jogador, que você mais gosta, ele se posiciona? Ele se posiciona mesmo que tenha que colocar carreira, popularidade, contrato em risco? Bem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.